Agradecer a Deus por esta rica oportunidade, né? A qual nos é dada na igreja, de estar diante do Senhor, né? Podendo adorar e glorificar, né? Aquele que é digno de ser adorado e de ser engrandecido na igreja. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Quando o pastor trouxe aqui, pastor, a palavra introdutória, foi só uma confirmação daquilo que o Senhor já tinha falado comigo. Falei, amém, Jesus. O Senhor, né, está no controle, né? Isso é muito bom, igreja, quando Deus, ele confirma a sua palavra, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? É ela que nos direciona para onde o Senhor quer, né? O Deus do chamado, ele garante a trajetória. Por mais que ela seja doída, mas Deus, ele garante quando ele chama, né? Ele garante quando ele escolhe. Só que quando o Senhor, ele não escolhe, pastor, ele não garante. O Senhor sempre avisa. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler aqui no versículo 1, igreja. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E a gente vamos, igreja, para o 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque o Senhor o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí nós vamos para o 11, igreja. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. E vamos para o 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para essa palavra, né? Quando o pastor trouxe aqui, pastor, sobre a presença de Deus, foi algo profundo, assim, que o Senhor estava sentado lá em casa e o Senhor falava comigo, e o Senhor falava comigo através de um louvor, pastor. E quando começou a tocar o outro louvor, o Senhor falou: preste atenção na letra. E a letra falava sobre Davi. E o Senhor falava: para confirmar você, meu filho, eu ainda vou confirmar lá no culto que a palavra é sobre Davi. Mas nós não vamos falar só sobre Davi, igreja. Vamos falar sobre o Deus do chamado e o Deus que garante a chamada a qual Ele nos escolhe, pastor. A Bíblia diz que Deus chega até Samuel e Deus vai dar um despertamento a Samuel, igreja. E isso aqui é muito importante, porque às vezes acontece conosco, pastor. Às vezes a gente está batendo numa tecla que Deus não quer. Às vezes a gente está insistindo em algo que Deus já tem rejeitado. Às vezes a gente quer investir, só que as pessoas já rejeitaram a presença de Deus. Então o próprio Senhor, Ele vai despertar Samuel. Ele vai chegar a Samuel e falar: Samuel, e disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Tendo eu. Deus falou assim: não foi você que rejeitou ele, não, Samuel. Foi eu que rejeitei a Saul, para que não reine mais sobre Israel. Por quê? Um rei ou um pastor, alguém que está na liderança, que não está na direção de Deus, ele conduz o povo a um abismo, pastor.
e um abismo sem fim. Um abismo onde ele está cego e conduz aqueles que estão ali, como ele pastor, ou ele um rei, levando pessoas a um abismo profundo. Porque as pessoas acham, não, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi ungido, ele tem vestimenta de rei, ele tem trono para se assentar. Mas Deus chega até, aleluia, Samuel e fala: Samuel, até quando vai ficar orando? Até quando vai ficar tendo dó? Até quando vai ficar do mesmo jeito? Porque aquilo ali entristeceu o coração de Samuel. Tanto que o Senhor chega e fala: até quando você vai ficar cabisbaixo por ele? Sendo que ele rejeitou a palavra de Deus. Porque quando Deus escolhe a Saul, que o povo tem rejeitado a Deus, a Bíblia diz que o Senhor chega até Samuel e fala com Samuel, aponta ali a casa onde estava Saul. Só que Deus manda avisar o povo: ei, vocês me rejeitaram, vocês quiseram um rei, vocês não quiseram que eu reinasse sobre mais Israel. E quando a gente não quer que Deus seja a direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso chamado, porque o Deus do chamado, quando Ele está na direção, Ele garante aquilo que Ele prometeu. Mas quando Ele não está no controle, tudo sai fora da sua direção. Aí é ungido Saul a rei. Começo muito bom, pastor. Porque o começo ainda não tinha trono, o começo ainda não tinha vestimenta, o começo ainda não tinha exaltação. Quando Saul ele começa a ser exaltado, quando Saul começa a crescer, quando Saul começa a guerrear, começa a vencer as batalhas, começa a vencer as guerras, Deus dá uma ordenança a ele, fala: ei, agora você vai até os meus inimigos, os amalequitas, aqueles que rejeitaram o meu povo, quando eu tirei meu povo da terra do Egito. Quer dizer, quando alguém rejeita o que é de Deus, está rejeitando a presença. Igreja, quando alguém te rejeita a palavra, primeiramente está rejeitando a Deus. Não está só te rejeitando, está rejeitando o Deus do seu chamado, o Deus que te escolheu, o Deus a qual você serve. Então não se entristeça, porque primeiro ele está rejeitando a Deus, primeiro ele está rejeitando o Deus do seu chamado, o Deus que te escolheu, o Deus que te apontou. Aí a Bíblia diz que ele desobedece a palavra de Deus, igreja. Porque é uma coisa quando o homem pastor, ele começa a se corromper, quando o homem começa a olhar somente para ele, somente para o que ele conquistou, somente para o trono. Ali Saul estava assim. Saul já tinha tomado posse do trono, pastor. Saul não estava deixando Deus reinar, porque quando Deus reina sobre a vida de alguém, quando Deus reina sobre o chamado de alguém, quando Deus reina sobre a nossa vida, Deus é a direção do nosso chamado, Deus é a direção da nossa vida, Deus é a direção de tudo que a gente faz. Só que Deus dá uma direção. Saul não faz o que Deus manda, Saul faz o que ele quer, dá ouvido ao povo. Não mata os reis dos amalequitas. Você não matando o rei, você não está matando cabeça, você não está matando a geração. Deus mandou matar porque aquele rei, ele era um rei ruim. Ele entrava, dominava a cidade, matava as crianças, botava fogo, incendiava, tomava tudo, tomava posse. Por isso que Deus fala: não quero nada, nada que é de sujeira. Eu não preciso, porque eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Eu preciso da obediência. Aí a Bíblia diz que Saul vai, escuta o povo, não mata o rei dos amalequitas. Só que Samuel ele chega. E quando Samuel chega ali, a Bíblia diz que Samuel já começou a ficar cego, pastor. Mas Samuel ainda tem o Espírito de Deus.
Samuel ainda escuta a voz de Deus, porque quem escuta a voz de Deus não fica enganado, aleluia, com aquilo que estão fazendo de errado dentro da casa de Deus, dentro de onde Deus mandou a obediência, dentro daquilo que Deus, Ele ordenou. Não fica enganado. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele escuta, ele chega até Saul, ele fala com Saul, e Saul quer dar uma desculpa. Saul fala: não, eu fiz como Deus mandou, mas eu dei ouvido ao povo, eu deixei o rei Amalequita vivo, eu deixei o melhor que eles tinham. Quer dizer, eu rejeitei o que Deus falou, coloquei o rei deles acima de meu Deus, coloquei o rei deles acima do nosso, eu coloquei a riqueza, eu coloquei as vacas, eu coloquei os cordeiros, eu achei assim, Deus não tem condição de nos abençoar, Deus não tem condição de fazer, aleluia, aquilo que precisa para nos sustentar, para sacrifício e adoração ao nosso Deus. Deus não precisa o que é do mundo para adoração, pastor, para sacrifício, porque o maior sacrifício somos nós em obediência à presença de Deus. O Deus do chamado, Ele garante quando tem obediência. O Deus do chamado, Ele garante quando o homem se posiciona naquilo que Ele chamou. Aí a Bíblia diz que Deus fala: eu te rejeitei. Ele não contente, ele chega até ali e quer se explicar, ele quer dar um jeito de ficar com o trono, pastor. Ele não quer saber da adoração, ele não quer saber de se arrepender, ele não quer saber de voltar atrás, porque ele já tomou posse do reino, ele já tomou posse daquilo que Deus tinha sobre Israel, ele tomou posse daquele reinado. E Deus fala: eu te rejeitei. E quando Samuel vira as costas, ele rasga. E quando ele rasga, assim Deus fez com o seu reinado. Deus tem rasgado e tem dado a um que é melhor do que você. Alguém que tem um coração voltado à obra. Alguém que cheira ovelha. Alguém que sabe a dor. Alguém que sabe o gemido. Alguém que sente a dor da igreja. Que sente a dor do meu povo. Que sabe quanto é doído o chamado. E não está importando com trono. Não está importando com vestimenta. Não está importando com aleluia, com aquilo que está na cabeça, que é a coroa, que era uma honra dada pelo homem, porque Davi estava debaixo da autoridade de seu pai, lá no pasto. Só que Deus contemplava ele, pastor, porque a obediência que ele tinha, Deus falou: ei, esse homem vai ser obediente à minha palavra. Se ele está obedecendo a um pai que é da terra, está sendo humilhado, desprezado pelos irmãos, pisado, porque pastor antigamente, como hoje em dia, pastor, não tem valor. Muitos olham para o pastor e falam assim: até viver da obra. Muitos olham para o chamado e falam assim: esse aí que é riqueza, está abrindo a igreja para ficar rico, está abrindo a igreja porque quer riqueza, ele está fazendo porque ele está pensando naquilo que é da terra. Mas o Deus do chamado não precisa de a terra ver sustento, porque quando Deus quer, Ele garante, igreja. Aí a Bíblia diz que Samuel, agora, ele é colocado na parede para ir até a casa de Jessé, ungir um rei, ungir alguém que não olhava para o trono, ungir alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. O que é isso, igreja? Um coração sincero. Um coração que não tem mágoa, pastor. Um coração que não despreza. Um coração que não faz diferença por causa do trono. Um coração que não se acha por causa da posição. Um coração que não se acha por causa da comitiva. Um coração que não se acha por causa da veste. Um coração que não se acha por causa de status, por causa de um reinado. Davi não se trocava. Davi, ele cheirava a ovelha. E Deus sabia, Davi no trono, sem ovelha, Davi fora do trono, ele também seria uma ovelha no pasto do Senhor. Essa é a diferença, pastor,
de alguém que toma posse do trono, de alguém que está chamado de Deus, porque aqueles que dão ouvido ao chamado de Deus não despreza quem está lá fora, não despreza quem está caído, não despreza quem Deus levanta, não se levanta contra alguém Deus quer colocar de pé. E a Bíblia diz que aquilo ali, Deus vai, e ele chega até a casa ali de Jessé, e como muitos fazem hoje, muitos vão olhar para a aparência, muitos vão olhar para o status, muitos vão olhar para a condição física, e quando ele entra na casa, o Senhor já dá logo uma lapada, para se eu tenho rejeitado a esse, eu não tenho escolhido ele, porque Samuel, você tem olhado para a aparência, Samuel tem olhado segundo o coração do homem. Aí Deus fala, eu tenho rejeitado a esse. E vai passando todos os irmãos de Davi. Todos os irmãos de Davi passam. Porque ninguém tinha um coração voltado como o coração de Davi, pastor. Se qualquer um deles se assentasse no trono, às vezes fazeria pior do que Saul. Por que Deus não colocou o irmão de Davi no trono? Porque Deus sabia onde estava o coração de cada um. Deus sabia que ele se assentasse naquele trono, o coração deles não seria voltado a Deus. Não é diferente de nós, igreja. Por que você acha que Deus nos chamou para o chamado dele, pastor? Por que Deus nos escolheu lá de fora? Por que Deus nos apontou lá no pasto? Por que Deus nos escolheu aonde ninguém ia escolher? Aonde ninguém ia nos ver? Foi aonde Deus, Ele nos viu. E a Bíblia diz que o pai de Davi vai falar, tem um, só que esse é o menor, quer dizer, o mais pequeno, não tem estatura, não tem condição física, não tem porte físico, não tem preparação, não tem como ser ele o chamado, não tem como, porque ele está lá no pasto, está fedendo ovelha, ele está sujo, ele está fedendo, ele está preocupado lá com as ovelhas. E Samuel vai falar, não tem problema, manda-o chamar, porque nós não se assentaremos em roda na mesa até que ele venha. Nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar. E a Bíblia vai dizer, igreja, que quando Davi ele chega, aí Davi ele já é selecionado por Deus. Davi é colocado como honra, porque Davi não era chamado pastor na sua casa. Davi, nós vimos ali que Davi era tão desprezado que quando seu pai vai oferecer o sacrifício a Deus, Davi não é chamado nem para o sacrifício, nem para a honra ao Senhor. E Deus é especialista em chamar em quem o mundo desprezou, em chamar em quem a terra despreza, em chamar em quem ninguém dá nada, em chamar em que as pessoas olham e falam assim, não tem como, esse aí não tem jeito, esse aí vai ficar no mundo, esse aí é lá de fora. E o Senhor, Ele olha diferente, porque Deus olha o coração do homem, nós olhamos para a aparência, mas o Deus do chamado contempla o coração. O Deus do chamado, Ele contempla aquilo que nós não contemplamos. E a Bíblia diz que Ele é ungido. E quando Ele é ungido, algo de profundo acontece, igreja. Ele é cheio da presença de Deus. E Davi sendo cheio da presença de Deus, igreja, o mais sobrenatural é que Davi ele não se assenta no trono. Davi ele continua no pasto cuidando das ovelhas de seu pai. Davi continua no mesmo lugar aonde ele foi chamado da primeira vez, pastor, servindo como um servo fiel à palavra de seu pai, ungido a rei, mas fiel ao seu pai, honrando a sua casa, honrando a sua família, honrando aquilo que tinha sido colocado para ele fazer.
Só que Deus estava sobre a vida de Davi. E como Saul tomou posse do trono, como Saul achou que era o trono que garantia a presença, era o trono que garantia a bênção, a Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor, ele se apodera de Saul e começa Saul a atormentar. E como Deus o chamado, ele não erra o alvo. E como Deus o chamado não erra a casa que ele chama, não erra a pessoa que ele escolhe, ele não erra quando ele nos aponta, ele nos escolheu desde o ventre de nossas mães para fazer aquilo que ele nos ordenou. A Bíblia diz que alguém fala que precisava de alguém que tocava harpa para que o espírito mal saísse, alguém que tivesse o espírito do Senhor sobre ele. E Deus me despertou em algo, igreja, porque a palavra do Senhor vai dizer que um jovem que observava Davi, isso é muito lindo, igreja, porque às vezes a gente caminha, pastor, e a gente acha que Deus não vê nós. Senhor, eu faço tanto, mas o Senhor não me vê. Senhor, parece que nada está acontecendo. Senhor, o Senhor me prometeu, eu comecei a fazer, mas eu voltei para o pasto. Eu voltei para o mesmo lugar, nada está acontecendo. Eu fui ungido, fui chamado, escolhido, apontado, levantado, mas estou no mesmo lugar. E a Bíblia diz que um jovem, ele fala assim: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toca bem, e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. O mais profundo, igreja, é que ele fala no final: e o Senhor é com ele, e o Senhor está sobre a vida dele. Porque o Deus do chamado está sobre a vida de Davi. O Deus que garante a bênção está sobre a vida dele. E aí que mostra, igreja, porque quando a gente acha que Deus não está nos vendo, pastor, alguém sempre te vê, pastor. Alguém sempre vê você orando. Alguém sempre vai ver. Pode às vezes não falar para você, pastor, mas contempla. Fala: esse homem tem fé, aquela mulher tem fé, ainda que nada está acontecendo aos nossos olhos humanos, mas está caindo gigante, está caindo ali, aleluia, o leão, o urso está matando, é varão de guerra, é homem de Deus, é homem de batalha. E outra, a presença de Deus está com ele. Sabe por quê, pastor? Porque só alguém que tem a presença de Deus é ungido e volta para o pasto. Só alguém que é ungido por Deus recebe a honra, volta para o pasto para cuidar das ovelhas. Porque hoje tem muita gente que é ungido, se assenta logo no trono, coloca logo uma vestimenta bonita, já quer tomar posse de tudo, não quer mais servir ninguém, não quer cumprimentar ninguém. Ele acha que é melhor, ele acha que é acima, ele acha que não precisa mais de quem está embaixo. Essa é a diferença de Saul e de Davi. É por isso que Deus fala: Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando Jesus esteve na terra, Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo dono de tudo, ele se fez servo, ele se fez pequeno, ele se fez, aleluia, aos nossos olhos. Ele se fez como humano, ele servia, ele descia aos pés dos humanos, ele lavava os pés, ele nos lavava. Ele se diminuiu, não precisava, mas ele mostrou que para ser grande tem que ser pequeno, para ser engrandecido tem que descer, porque a palavra de Deus fala: todo aquele que se humilha, o Senhor
exalta, mas todo aquele que se exalta, o Senhor abate, mas todo aquele que se humilha, o Senhor honra, o Senhor coloca numa cadeira, o Senhor troca vestimenta, o Senhor tem honra na terra, o Senhor tem honra financeira, o Senhor tem honra na família, o Senhor honra o chamado, porque Ele não está olhando para as coisas dessa terra, está olhando para o Deus do chamado. E Davi estava assim, pastor, olhando somente para Deus. Porque quando ele toca a harpa, o espírito maior sai. Só quem tem a presença, pastor, vai orar e o diabo vai sair. Só quem tem a presença vai orar e alguém que está enfermo vai ser curado. Só quem tem presença vai pregar e alguém que está precisando de libertação, de transformação, de uma palavra do céu, e vai sair cheio da presença de Deus. Não como Saul, porque Saul mesmo é rejeitado, pastor. Sabe o que ele fala para Samuel? Ei, eu sei que Deus me rejeitou, eu sei que Deus não quer mais eu no trono, mas volta comigo ao povo. Olha você ver, pastor, como é. Volta comigo aos homens e me honra na frente do meu povo, e me honra na frente dos homens. Mesmo Deus ter me rejeitado, eu quero a honra. Mesmo Deus ter me rejeitado, eu quero o trono. Mesmo Deus ter me rejeitado, eu quero a vestimenta de rei. Mesmo Deus tendo rejeitado a Saul, Saul não queria sair daquele trono, e Deus já tinha tirado dele. Sabe por quê? Porque trono, igreja, templo sem presença não tem valor. Pregação sem presença não tem ministério. Ministério com a presença tem valor, porque é Deus quem faz. Ministério quando tem a presença de Deus, é Deus se manifestando, é Deus curando, é Deus transformando, é Deus libertando. E Davi sabia que não precisava do trono, pastor, mas precisava ter a presença, para que um dia ele se assentasse naquele trono. E daí, como nós sabemos, já vou avançar aqui, porque já 9:05, né? Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que ali ele volta, e ele ia até o rei, e ele servia ao rei, mas ele voltava. E isso é muito lindo, pastor, porque ele fazia dupla função. Ele servia ao rei e ele voltava lá onde seu pai mandou. Mesmo ele tendo sido colocado em um lugar já de destaque, porque já estava sendo introduzido ao seu chamado. Davi estava se assentando pertamente do rei. Davi estava vendo como reinava. Davi estava vendo como governava. Davi estava vendo como o rei Saul fazia. Porque por mais que ele tinha sido rejeitado por Deus, ainda tinha algumas coisas que eram bom, pastor. Porque tem pessoas que ele é rejeitado, ele não quer fazer a vontade de Deus, prega muito, canta muito. Se ele pregar, tem pessoas que olham para, nossa, ele tem uma oratória linda, ele canta e a voz dele é perfeita, mas às vezes a presença não tem mais. A pregação tem muita palavra, mas não tem presença, mas não tem a graça, mas não tem a glória. Mas mesmo que Deus rejeite ao homem, nós às vezes não podemos rejeitar, pastor. Deus, ele tinha rejeitado, só que Deus colocou Davi do lado de Saul para aprender, para ser introduzido no reinado, para ver aonde Deus o queria. E ali Davi, ele saía e entrava, até um dia que se levanta um gigante. E ninguém daquele reinado ali, e ninguém daqueles homens se levantou para enfrentar aquele gigante. E essa é uma grande diferença, pastor, de as pessoas que quando perde a presença pela direção de alguém que está na frente. Porque você vai ver que não foi só o rei Saul que perdeu a presença de Deus, mas no automático Israel estava
sido contaminado, porque não teve uma pessoa que se levantasse ali para enfrentar aquele gigante, para enfrentar e batalhar a guerra pelo Senhor. Não tinha um que se levantou para fazer aquilo que Deus queria. Precisou Deus tirar Davi do pasto, precisou Deus sair Davi de novo do pasto onde estava servindo, no mesmo lugar onde ele foi chamado, no mesmo lugar onde ele foi ungido, no mesmo lugar onde ele era rei por Deus. Aí Deus foi chamar ele. Agora eu preciso de um rei, mas um rei que não está sentado num trono, um rei que não toma posse por força, um rei que não é rei só por humanos. Eu preciso agora de um rei que governe com justiça, um rei, aleluia, que não teme diante da adversidade. Sabe por quê? O que está acontecendo hoje? O gigante da terra está introduzindo tudo dentro dos tempos, pastor. As pessoas estão deixando o próprio inimigo tomar posse da igreja, assim como aquele gigante estava do outro lado afrontando o povo de Israel. Aquele gigante estava do outro lado 40 dias clamando: não tem nenhum homem de guerra. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus desse povo? Cadê o Deus que não se manifesta? Cadê aquele Deus poderoso? Cadê aquele Deus que fazia grandes maravilhas? Sumiu, não tem mais, se escondeu. Somente quem tem presença, pastor, enfrenta gigante. Somente quem tem a presença desce em oração. Somente quem tem a presença faz o que Deus manda. Somente quem tem a presença tem disposição para descer até o vale, enfrentar o gigante. Cadê os irmãos de Davi? Cadê aqueles homens de guerra? Cadê aqueles homens fortes? Cadê aqueles guerreiros de batalha? Cadê aqueles 1000? Aqueles 100? Porque tinha os 1000, tinha 100, tinha 10.000, tinha tantas pessoas naquele reinado, mas não teve um homem que pensou assim: não, ele não tem afrontado nós, mas tem afrontado o nosso Deus. E quem afronta o Deus de Israel não fica de pé. O inimigo que se coloca de pé contra a igreja de Deus, ele não permanece de pé. Aí chega Davi do pasto, cheirando ovelha. Já tinha derrotado o urso e leão. E quando ele chega ali e fala que queria descer para a guerra, todo mundo o despreza. Todo mundo olha para a aparência. Todo mundo olha para Davi. Sabe o que eu entendo com isso, pastor? Nem todo mundo quer pegar no arado para fazer o que nós faz. Nem todo mundo quer abrir a porta que Deus manda. Nem todo mundo está disposto a chorar pelo chamado. Nem todo mundo quer descer no vale, quer pagar o preço, quer ir lá aonde precisa e necessita para enfrentar gigante. Mas todo mundo quer sentar no trono. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer sapatear. Todo mundo quer entregar mistério. Todo mundo quer ser conhecido. Que todo mundo quer ser engrandecido por Deus, mas nem todo mundo está disposto a descer numa batalha e fazer o que Deus ordena. Só que a Bíblia diz que Davi é direcionado pelo seu pai à guerra. E quando chega na guerra ele fala: ei, quem que é esse incircunciso? Bem que quando a gente estava falando, pastor, quem é esse homem que não tem a presença de Deus? Eles falam: quem que é esse homem? Quem que é o Deus dele? Para enfrentar o nosso Deus. Ele não tem nos afrontado, não. Ele tem afrontado o Deus de Israel. Davi estava assim: sabe aquele Deus que tirou o povo do Egito? Sabe aquele Deus que tirou Moisés, que salvou Moisés, que colocou Moisés para libertar o povo? É esse Deus que eles têm afrontado. E a Bíblia diz, igreja, que quando Davi ele desce a batalha,
ele desce para enfrentar aquele gigante, com a presença de Deus, e com uma pedra e uma funda. Mas a direção do chamado sempre foi de Deus, pastor. Davi desceu com uma pedra, mas o Deus do chamado, o Deus que tinha escolhido ele, estava na frente, e ninguém pensou que Davi não desceu sozinho, porque a Bíblia diz: e os anjos de Deus acampam ao redor daqueles a qual o teme. Davi nunca esteve sozinho, a igreja nunca estará sozinho, sempre terá comitivas de anjo do lado da igreja. Quando você estiver orando, você estiver fazendo o que Deus manda, estará na direção de Deus, e os anjos do Senhor estarão acampados ao nosso redor. Ainda que afora esteja um gigante rugindo como um leão, não tem problema, só faz barulho, mas Deus faz barulho. Aleluia! Deus, quando levanta, sabe o barulho que faz? É o barulho do gigante caindo, é o barulho do inimigo caindo. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. O Deus do chamado, igreja, ele garante, porque ele garante a nossa trajetória na presença. E o mais importante, igreja, é nós não desprezar a presença, porque depois de tudo, da perseguição que Davi passou, porque é muito grande a história de Davi, depois de tudo, a perseguição pelo Saul, porque enquanto Davi ele servia ao reinado, quando Davi ele estava ali servindo ao rei, ele estava prestando ao rei, e ele não tinha sido engrandecido pelo povo, estava tudo bem, pastor. Mas quando alguém cantou: ei, Saul matou milhares e Davi fez um estrago, acabou. Aí falou: epa, o que falta para ele se não só o reinado? O que falta para ele se não só o trono? E não é diferente hoje, pastor. Se Deus levanta alguém que está lá embaixo, agora está pregando, daqui a pouco Deus está usando, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está transformando, Deus está levantando. Quem está ali em cima falou: opa, vamos matar ele antes que ele se levanta. Vamos perseguir, porque esse aí vai fazer a diferença, porque quem está no trono não quer fazer. Quem está em cima não quer fazer mais. Quem está em cima já tomou posse da igreja. Quem está em cima não quer quem está lá embaixo. Quem está lá fora se levante na presença de Deus. Então, como Saul, já tomaram posse daquilo que é de Deus. Mas Deus ainda vai levantar Davi, porque Davi se preocupa com a presença e obedecer aquilo que Deus manda. Enquanto nós estiver, igreja, focado naquilo que o Deus do chamado nos mandou, nos ordenou, nos chamou para fazer, nós não podemos perder a direção do Deus do chamado. Enquanto o Deus do chamado for a nossa direção, nós nunca perderemos uma batalha, pastor. Porque toda vez que Deus foi a direção de Davi, Davi venceu. Toda vez que Davi fala: Senhor, se é comigo na guerra, eu desço, eu vou ou não vou. Nós temos que aprender com Davi, pastor. Senhor, é para mim ir naquela igreja? Senhor, é para mim pisar lá mesmo? Senhor, se eu quer que eu vá mesmo, me confirma, Pai. Porque se eu for lá sem a tua presença, o que eu posso fazer? Se a tua manifestação não for comigo, quem sou eu? Porque Jesus falou: ei, sem mim nada podeis fazer. É por isso que tem muito homem descendo para a guerra, pastor, e cai. Tem muita mulher de Deus saindo e cai. Tem muito homem e mulher de Deus batendo no peito, achando que derruba demônio com a mão, achando que derruba o gigante com a própria força, e esquecendo o mais principal: a presença de Deus, a direção de Deus, o Deus do chamado. Como o pastor disse, Davi, quando foi trazer a presença, olha que linda, era a presença, perdeu, alguém morreu, ele se sentiu: meu Deus do céu, e agora? Deus, e agora eu fiz errado. Ele até coloca a presença de Deus na casa, e a Bíblia fala que quando ele coloca lá, Deus honra aquela casa. Por que, pastor? Quando a arca introduziu, aquele homem falou assim: eu não posso ficar da mesma maneira, não. Eu não posso ficar da mesma forma. A minha casa não pode ficar do mesmo jeito aí. É a presença de Deus. Ela me constrange. Se a presença de Deus não constranger nós com aquilo que está errado, tem algo errado em nós.
É nós que está errado. A presença de Deus vai nos constranger. Com aquilo que Deus não quer, Deus tira. Aquilo que não agrada a Deus, Deus vai arrancar. Deus vai tirar. Porque quando Davi fez errado, Deus falou: opa, está errado. Conserta, hein? Conserta que não é dessa maneira. É a minha presença, não é de qualquer forma. É da maneira que eu ordenei. E depois Davi fez certo e trouxe na igreja a presença de Deus para dentro da casa do Senhor. Porque a arca, né, ela representava a presença de Deus. Aquilo era um símbolo desde quando foi formado ali para Moisés, né? Deus mandou conforme está no céu, porque tem a arca da aliança. Lá em Apocalipse está escrito, né? E quando abriram-se ali os céus, foi visto a arca no templo de Deus. Da mesma forma que Deus mandou Moisés fazer, está lá no céu a manifestação da presença do Senhor. Amém, igreja? Então que a gente possa ficar com essa palavra, né? O Deus do chamado, Ele garante a bênção, Ele garante a vitória e Ele nos garante a vencer naquilo que Ele nos chamou. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Bora a palavra. Amém? Vamos estar orando então, igreja, em nome de Jesus.